Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Bom dia. Essa é a última mensagem de uma série de 10 mensagens que nós estamos estudando sobre os frutos do Espírito. Nessa série de mensagens, nós voltamos aos olhos para as Escrituras para procurar o que elas nos ensinam sobre uma vida que é marcada pela presença de Deus. Uma vida que é de fato sobrenatural. E nós percebemos que uma vida que é marcada pela presença de Deus e que é marcada pelos atributos de Deus, que é marcada por sua presença e por aquilo que Ele produz em nós, ela produz características de caráter que são muito parecidas com aquela que nós vemos no nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida cheia de Deus, uma vida focada em Deus, uma vida marcada por sua presença, nos faz cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E quando nós pensamos em uma vida que é sobrenatural, que é marcada por um poder que é além de nós nos vemos cada vez mais parecidos com Cristo. E todas as vezes que nós voltamos os nossos olhos para olhar para os frutos do Espírito, ou seja, aquilo que o Espírito produz, nós encontramos ali características que refletem quem Deus é. Nós estudamos sobre o amor, nós estudamos sobre paz, alegria, características que definem o nosso Senhor, características que demonstram, que são encontradas por toda a Escritura, seja através de exemplos em que Ele se apresenta como aquele que é amor, ou como aquele que realiza obras amorosas, mas seja como for, nós sempre olhamos para as Escrituras e olhamos para esses princípios e valores e nós encontramos que a fonte desses valores e princípios, eles vêm do próprio Senhor. Mas hoje nós caminhamos para o último. E o último desses valores e princípios nós chamamos de domínio próprio. O domínio próprio, ele é completamente diferente de todos os outros valores e princípios que nós vimos até aqui. Esse é provavelmente o fruto do Espírito que nós vamos estudar, que é mais distinto de todos os outros. Quando nós olhamos para a lista, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e mansidão, nós olhamos para características que são produzidas por Deus em nós e que nos fazem mais parecidos com Cristo, com características que vêm do nosso próprio Senhor. Mas eu tenho a impressão que nós não conseguimos dizer que o domínio próprio é uma característica divina, como nós dissemos sobre o amor. De fato, Deus não tem que exercer domínio próprio. Um ser perfeito como Ele é, Ele não precisa se limitar, Ele não precisa impor sobre si mesmo limites morais. Até porque em sua perfeição, nós vemos Tiago nos ensinar que Ele não pode ser tentado pelo mal. Não existe nada nele, nem a respeito dele, nem naquilo que Ele fala ou faz, que poderia descrevê-lo como alguém que é mau ou alguém que é tentado ao mal. Na sua perfeição, o nosso Deus, Ele é completo, Ele é pleno, nada lhe falta, não tem nenhuma informação que Ele não tenha, não tem nenhuma virtude que lhe falte, não tem nada que o descreva como alguém que é mau, propenso ao mal, inclinado ao mal, ou quem sabe até mesmo tentado por Ele. O nosso Deus não precisa exercer domínio próprio. Ele não é convidado à prática do mal. Ele não é convidado a uma vida marcada pelo mal. Ele não é tentado. Todas as virtudes que nós vimos até aqui descrevem aquilo que Deus é e aquilo que Ele quer produzir em nós. Exceto a última. Exceto o domínio próprio. Que de uma certa forma é muito mais parecido com quem nós somos ou o que nós precisamos. Nas nossas imperfeições, nós somos tentados pelo mal.
Nas nossas fraquezas, nós somos convidados à maldade. Nas nossas limitações, nós podemos viver uma vida marcada pela presença do mal, não somente em volta de nós, mas dentro de nós. Nós somos capazes de ações ruins e pecaminosas. Nós somos capazes de viver uma vida sem virtudes. Nas nossas imperfeições, nós não sabemos todas as coisas, nós não conhecemos todas as coisas, e nas nossas imperfeições, nós somos plenamente inclinados ao mal. E me parece muito interessante que o apóstolo Paulo termine sua lista de virtudes, descrevendo a virtude que talvez seja a que nós mais necessitemos. Conhecendo o nosso coração pecaminoso e ruim, conhecendo o nosso coração cruel e dado ao mal, Paulo vai dizer que se nós quisermos levar uma vida marcada pela presença do Espírito, nós precisamos ter uma vida que tenha controle, que tenha limites, que entenda que existem lugares, atitudes, falas que não pertencem mais a um povo resgatado e redimido. Mas para viver essa vida de valores estabelecidos por Deus, nós precisaremos refrear os nossos impulsos. Na linguagem de Paulo, fazer morrer as obras da carne que habitam em nós, ou todas as nossas propensões ao mal que vivem dentro de nós. Para o cristianismo, o mal não está lá fora apenas, o mal está aqui dentro. Mas também chama atenção que o apóstolo Paulo diz que o domínio próprio, ele não advém da religião. O domínio próprio, ele não advém das práticas religiosas. Ele não vem do cumprimento religioso de regras. O domínio próprio é uma obra do Espírito Santo em nós. O Deus que não precisa se dominar, porque não é tentado ao mal, tem poder suficiente para nos oferecer valores e princípios para nos impedir de cair. O nosso Deus é capaz de produzir em nós, ou de oferecer para nós, força suficiente para resistir ao mal. O nosso Deus, que é perfeito e poderoso, Ele é capaz de colocar em nós, ou de oferecer e manifestar em nós, o mesmo poder que foi manifesto em Cristo Jesus, ressuscitando-o da morte. De maneira que eu e você possamos desfrutar desse poder que nos leva a viver uma vida além da morte dessa vida. Levar a viver uma vida marcada pela presença dEle, pelos valores dEle, pela ética dEle. Por isso que nós precisamos olhar para o domínio próprio como o melhor antídoto para as obras da carne. Se nós quisermos levar uma vida consciente das nossas fragilidades e fraquezas espirituais, se nós quisermos levar uma vida que é de fato consciente das nossas faltas morais, nós vamos precisar desenvolver com o Senhor o domínio próprio, que vai nos impedir de viver qualquer coisa que nós encontramos nessa lista. Observe o que Paulo diz. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu já vos adverti antes que os que praticam essas coisas, eles não vão herdar o reino de Deus. Observe que o que Paulo está dizendo nessa lista de vícios, diferente da lista de virtudes que ele nos apresenta nos frutos do Espírito, essa lista descreve um tipo de vida, um tipo de comportamento, são atividades, são obras, são realizações nossas, nós somos capazes de tudo isso aqui. Mas Paulo inicia sua apresentação dizendo: as pessoas que vivem com essas marcas são pessoas que ainda não conheceram o Evangelho. As pessoas que são marcadas por esse tipo de vida são pessoas que ainda não entenderam a grandeza da graça, que ainda não entenderam a profundidade do seu pecado e a grandeza da graça. Eu já vos adverti os que praticam essas coisas. Eu tenho certeza que ao passar os olhos por essa lista, você encontrou vícios que pertencem a práticas da sua vida.
E a pergunta que você precisa se fazer então é: se eu pratico essas coisas, quer dizer então que eu não conheço o Evangelho? Paulo está dizendo: os que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. A pergunta que nós temos que nos fazer então é: será que quando nós vivemos ou praticamos alguma dessas coisas, será que nós também não entendemos o Evangelho? O que é que Paulo quer nos ensinar aqui? Ele quer nos ensinar que nós não reconhecemos a salvação de Cristo Jesus? Ou ele quer dizer para nós que nós não conseguimos viver a graça que Cristo nos oferece em Cristo Jesus? Será que cristãos genuínos e verdadeiros podem praticar coisas dessa lista, ou aqueles que praticam são automaticamente excluídos da fé? O que eu acho que Paulo está definindo entre as obras da carne e os frutos do Espírito é a clara divisão que existe entre aqueles que não conhecem o Evangelho e aqueles que foram chamados para viver a virtude do Evangelho. Aqueles que foram chamados a viver a virtude do Evangelho precisam caminhar em parceria e dependência do Espírito, para que o Espírito produza neles os frutos do Espírito. E à medida que eles crescem nessa dependência do Espírito para viver uma vida marcada por sua presença, eles abandonam as obras da carne em um processo crescente de santificação para viver e ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus. De tal modo que quando Paulo diz as pessoas que praticam essas coisas são as pessoas que não conhecem a Cristo Jesus. E é claro que nós podemos cair no equívoco de praticar essas coisas, mas como povo redimido de Cristo Jesus, nós não somos chamados para viver isso aqui mais. Nós não precisamos mais disso daqui. Nós eventualmente podemos cometer esses equívocos, mas o nosso objetivo não é a obra da carne, mas é a dependência de Deus para que Ele produza em nós os frutos do Espírito. E tendo ciência que o fruto do Espírito é o domínio próprio, que nos auxilia em uma vida de rejeição a essas coisas, é que nós vamos olhar para as Escrituras, então, em particular nesse texto, e entender como é que esse domínio próprio funciona na prática. Paulo começa com uma lista de vícios, mas ele termina com uma nota muito importante, uma nota de esperança. Se nós tivermos a nossa vida inclinada e dependente ao Espírito, Ele vai produzir em nós o domínio próprio que nós precisamos para não vivermos as obras da carne. Observa, a vida cristã na dependência de Deus é uma vida que nos permite desenvolver um domínio próprio, que nos permite abandonar as práticas da vida antes do Senhor. Eu não sei quais são os pecados e as disfunções que você carrega. Eu não conheço o teu coração. Mas eu tenho certeza que nós poderíamos multiplicar essa lista por muitas vezes com muitos outros temas. Mas Paulo seleciona alguns, apenas alguns, para descrever de modo abrangente aquilo que nós podemos ganhar com domínio próprio quando nós vivemos com Cristo Senhor, quando Ele produzir em nós as virtudes. Observe que essa lista, embora muito grande, ela pode ser dividida em 4 características. E eu gostaria de passar com vocês por esses quatro conjuntos de vícios que nós somos convidados a evitar e a abandonar, e demonstrar que o domínio próprio produzido pelo Espírito Santo nos impede de viver qualquer coisa nessas categorias. Observe que a primeira categoria tem claramente a ver com sexualidade. Em um mundo marcado por uma sensualidade latente por todos os lugares, nós observamos que a primeira obra da carne, ou as primeiras obras da carne, elas têm a ver com essa sexualidade que é ilícita. E essa sexualidade que é ilícita apresentada aqui é o primeiro foco de desenvolvimento do domínio próprio que nós precisamos ter. Se nós andarmos com o Espírito de fato na dependência dele,
Nós vamos ser chamados a desenvolver limites e restrições quando nós falamos da área sexual. Nos nossos dias, nós somos definidos pelas nossas opções e preferências sexuais. Porque para nós, nos nossos dias, ou pelo menos na nossa sociedade, esse é o elemento que define quem você é. Não é mais o teu trabalho, não é mais os teus sonhos, não são os teus sonhos. Nós somos definidos por questões relacionadas à prática sexual, ou à percepção da prática sexual, ou à orientação sexual, qualquer que seja o nome que se dê. Mas Paulo nos mostra que o fruto do Espírito precisa manifestar o domínio próprio nessa área. E observe, imoralidade sexual, impureza e lascívia, 3 palavras. 3 palavras que parecem sinônimas para nós. Mas eu quero propor para você que essa lista de imoralidade, impureza e lascívia, o apóstolo Paulo está usando termos de semânticas distintas para demonstrar que a extensão do pecado sexual. A primeira palavra traduzida por imoralidade sexual nesse texto é usada em vários lugares no Antigo e Novo Testamento para descrever qualquer tipo de violação do sexo. Qualquer prática sexual que não seja aquela que pertence ao casamento é chamada nas Escrituras de porneia. Porneia é a palavra de onde nos nossos dias nós originamos o conceito de pornografia. Esse tipo de imoralidade sexual a que Paulo se refere descreve qualquer tipo de prática que seja feita que não esteja coerente com a prática do sexo no casamento. A santidade do sexo é completamente deturpada pela porneia, por essa imoralidade. Ela deixa de ser moral e se torna imoral. Ela é ilícita. E ela descreve qualquer coisa. Ele não está dizendo que existe um grupo específico de orientação sexual que é imoral. Toda e qualquer atividade sexual que não é aquela definida pelo padrão de Gênesis 1 e 2, de um sexo que pertence a um casamento, todo e qualquer tipo cabe aqui. O sexo heterossexual entre jovens não casados é imoralidade sexual da perspectiva das Escrituras. A pornografia é imoralidade sexual da perspectiva das Escrituras. O sexo fora do casamento, também chamado de adultério, também é chamado de imoralidade sexual nas Escrituras. O apóstolo Paulo está falando de um tipo de atitude, de atividade que descreve um caráter daquele que pratica o que é ilícito e ilegal diante das Escrituras, diante da santidade de Deus, não diante do padrão do mundo, não diante do padrão da sociedade, mas diante da perfeição divina, diante da santidade divina, diante da santidade do casamento, diante da santidade do sexo. Todas essas atividades descrevem um caráter que viola a lei de Deus. Mas Deus nos oferece o seu Espírito. Ele nos sela com o seu Espírito. Ele nos capacita através do seu Espírito para que nós possamos ter domínio próprio. Você não foi vendido às suas paixões sexuais. Você se vendeu a elas. Você se entregou a essas paixões que aquecem seu coração. Você se entrega a essas coisas. Nós podemos nos entregar a isso aqui. A pornografia, ou a porneia, a palavra que descreve moralidade sexual, ela tem conotações tão intensas e tão profundas que eventualmente ela descreve mais do que somente atividade sexual e descreve um ato de idolatria. Quando o povo de Deus abandonava a lei de Deus e servia outros deuses, o Senhor dizia que eles se prostituíam. E a palavra que descreve esse ato de prostituição também é descrito por porneia. Paulo, quando descreve a santidade do casamento, ele diz o seguinte: você não sabe que quando você se une à sua prostituta, você se faz uma só carne com ela. Querendo dizer que esse ato de prostituição, que começa de maneira física, é um ato de prostituição da sua lealdade ao Senhor. Imoralidade sexual não é somente um ato físico. A imoralidade sexual, ela é uma prostituição espiritual.
é um abandono de Deus. Descreve um caráter que é movido, orientado pelos seus desejos sexuais. Uma sociedade completamente pornificada como a nossa, onde mulheres lutam pelo direito de serem vadias, onde os homens lutam pelo direito de terem todo e qualquer tipo de prazer, o domínio próprio na área sexual é algo que nós precisamos aprender. Nós precisamos relembrar quem criou o sexo, quem definiu o sexo e quem é que nos ensina a usá-lo de maneira correta. Nós vivemos em uma sociedade que, por tanto se saturar da sexualidade, está se tornando insensível ao prazer. E formas cada vez mais intensas e violentas de sexo estão sendo desenvolvidas para que as pessoas consigam desenvolver o seu prazer. Papai e mamãe não funciona mais, nós precisamos de muitas outras coisas. Nós precisamos de brinquedos, nós precisamos de artefatos, nós precisamos de lugares, nós precisamos de climas, nós precisamos de danças. Porque esse mundo pornificado que nós vivemos não tem domínio próprio. Não sei se você lembra ou se você é dessa época, mas quando mais novo passava um comercial na televisão com um carro em alta velocidade. E esse carro fazia curvas incríveis, pista molhada, pista seca. E quando criança eu assistia aquilo pensando que eu estava assistindo a propaganda de um carro, mas sem prestar atenção, quase todas as imagens focavam no pneu. E no final dizia-se o seguinte na propaganda: potência não é nada sem controle. Não adianta ter um carro muito veloz se não ter pneus que o mantenham na pista. Da mesma maneira que não adianta ter desejos sexuais e não ter domínio próprio. Quando Paulo usa essa palavra, ele abre um leque profundamente grande de atividades que descrevem um caráter contaminado pela sexualidade, mas ele diz ainda mais. Ele fala sobre a impureza, e impureza é uma palavra que tem conotações sexuais em vários lugares do Novo Testamento, mas ela descreve muito mais do que somente isso. E impureza era todo e qualquer tipo de atividade que deixasse alguém religiosamente impuro nos dias de Cristo, nos dias de Paulo. Uma pessoa impura não entraria no templo, uma pessoa impura não participaria das celebrações comunitárias, uma pessoa impura não faria parte da comunidade, porque existiam conotações religiosas e comunitárias. Pessoas impuras não tocariam em pessoas puras, porque na mentalidade do mundo antigo, isso significa transmissão de impureza. Parece que Paulo não está falando somente das práticas sexuais que definem um caráter, ele está falando de um conceito que é muito maior. Um indivíduo pode ser impuro sexualmente sozinho. Ele pode, em sua própria mente, criar aquilo que ele gostaria de ter. E da perspectiva do apóstolo Paulo, essa concepção é muito maior do que somente a ação, do que somente um caráter. E demonstra que esse indivíduo que tem esse problema, ele se torna impuro. Não é somente a atividade, não é somente as distorções, são os valores, são os conceitos, são as imagens mentais criadas e mantidas. Impureza. Se porneia parecia grande demais, impureza parece ainda maior. Se nós precisamos viver com domínio próprio, nós precisamos entender que na sociedade em que nós vivemos, mais do que nunca, nós precisamos estabelecer linhas claras entre aquilo que é puro e o que é impuro. E tirar das nossas casas e ensinarmos os nossos filhos da maneira correta de se viver e praticar o sexo.
sem medo de confrontar as mentiras desse mundo, sem medo de confrontar os valores equivocados desse mundo, e sem medo de se inclinar ao Senhor para buscar no Senhor domínio próprio. Paulo dá um passo além, e ele usa a palavra lascívia. Lascívia agora é literalmente qualquer tipo de conduta que vá além do imoral, que vá além do impuro. A lascívia é a descrição de se sobrou alguma coisa nesses assuntos. Lascívia vai pegar. Desejo, talvez os pensamentos. Mas ele descreve um tipo também de conduta que demonstra o modo como nós nos comportamos. Não é somente o caráter pervertido da porneia, não é somente a concepção da impureza, mas é a nossa apresentação diante desse mundo. Não faz muito tempo atrás, uma grande igreja nos Estados Unidos, seu pastor foi flagrado em imoralidade sexual. De acordo com a notícia que foi dada pela prostituta que há alguns anos ele contratava, ele mantinha com ela uma relação efervescente. Ele abandonou a sua mulher, ele abandonou sua igreja e com ela ele vivia a sua lascívia. E a reportagem que trazia essa notícia tinha uma foto, uma imagem desse homem andando na rua, sem camisa, shorts baixos. E o comentarista não cristão daquela notícia dizia o seguinte: aquele homem se veste como quem se vende. Não cristão, olhando para um homem mal vestido e dizendo: aquele homem se veste como quem se vende sexualmente. Da perspectiva deles, não tinha nenhuma surpresa que um homem com aquele tipo de comportamento, conduta e apresentação, não tinha a menor dúvida que ele tinha problema com essa área. Lascívia é mais do que somente caráter, é mais do que somente comportamento, é um jeito de se apresentar, é um modo de vestir. Nós precisamos nos inclinar para o Espírito e aprender a discernir que a sexualidade, o caráter, a conduta desse mundo corrompido e pornificado é o oposto do que Deus quer para nós. É literalmente o oposto do que Deus quer para nós. E não pense você que isso está lá fora. Não pense você que isso está lá longe. Os nossos filhos estão sendo instruídos pelo TikTok nesses assuntos todos os dias. Os nossos filhos estão sendo doutrinados nas escolas, nas conversas dos amigos. Os nossos filhos já estão inseridos em um ambiente onde eles estão sendo treinados para uma vida pornocêntrica. Há 50, 60 anos atrás, se um homem quisesse encontrar uma mulher nua, ele precisaria comprar uma revista de um tipo específico, e era capaz dele comprar uma revista que ela não estaria completamente nua. Mais recentemente, com o avanço da internet, um garoto de 15 anos já viu mais mulheres nuas do que qualquer homem há 50 anos atrás viria em toda a sua vida. A imoralidade está no desenho, está no filme, está no entretenimento em todos os lugares, está na música. E os nossos filhos estão sendo criados nesse meio. Mães filmando seus filhos dançando, músicas sensuais. Nós precisamos entender e traçar essa linha cedo. Nós precisamos nos inclinar ao Espírito e pedir para que Ele produza em nós o domínio próprio, para marcar os limites da pureza e da impureza, sem brincar com o pecado, sem zonas cinzas para o pecado. O que é impuro não é meio impuro, é impuro por completo. Para considerar como nós estamos, considere as seguintes perguntas, como uma autoanálise. Pense o quanto desse mundo purificado tem moldado o teu pensamento. Pense nessa pergunta: eu costumo me inclinar à busca pelo prazer, eu tenho dentro de mim desejo de encontrar
prazer sexual que não seja no meu casamento. Eu mantenho confidência ou familiaridade indevida com pessoas pelas quais eu nutro interesse sexual. Eu tenho aquele tipo de relacionamento que deixa portas muito abertas. Eu tenho facilidade com o toque com pessoas. Eu alimento ideias ou pensamentos ou atos impuros. Os meus olhos estão ávidos pelo prazer do sexo. Eu tenho me exposto à pornografia. Existe algo no meu coração que eu não posso confiar. Eu me exponho a conteúdos, leituras que são marcadas por cenas ou textos impuros. Tenho vícios que mantenho escondido na área sexual. Uso roupas ou tenho atitudes que visam despertar desejo sexual nos outros por mim. Eu quero chamar atenção para mim. Porque se nós estamos respondendo sim a qualquer uma dessas perguntas, nós precisamos desenvolver o domínio próprio, com limites claros, inclinados para o Senhor. Lembra, o mundo jaz no maligno, a moda desse mundo também, o modo de se vestir, de se comportar também. Nós precisamos desenvolver o domínio próprio, com uma vida inclinada pelo Espírito, para abandonar as obras da carne, a imoralidade, a impureza e a lascívia. Mas as obras da carne não são exclusivamente sexuais. As obras da carne são também um tipo de adoração que é ilícita. Observe, a primeira palavra que Paulo usa depois de falar sobre os pecados sexuais é idolatria. E nós sabemos que existe uma conexão muito próxima entre a idolatria e a imoralidade. Especialmente nos dias de Paulo, onde literalmente um ato de adoração poderia ser feito com prostitutas separadas para os serviços religiosos nos templos. A ideia de que o sexo era uma atividade de adoração era muito forte no mundo antigo. A concepção religiosa do sexo era muito forte. Não é à toa que idolatria segue essa lista. Idolatria é aquela palavra que pode descrever o ato de adorar algo ou alguém em lugar do Deus vivo. Pode ser uma imagem colocada em uma igreja, pode ser um diploma colocado na parede. Pode ser a busca pelo dinheiro, pela segurança. Talvez seja alguma outra coisa, mas qualquer coisa que tome o lugar de Deus no seu trono soberano nas nossas vidas é uma forma de idolatria. Qualquer forma egoísta de vida, qualquer forma centrada em si mesmo de vida, é uma forma idólatra de vida, que tira Deus do seu lugar soberano e coloca o nosso eu à frente. Idolatria. João Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Porque se nós não temos algum ídolo disponível, nós criamos um que seja melhor para nós. E via de regra, no mundo ocidental, o indivíduo é o seu próprio Deus. O seu corpo, suas regras. Sua vida, suas escolhas. Não existe ninguém mais adorado e frequentemente idolatrado do que o próprio eu. Esse tipo de adoração ilícita não pertence a nós. Nós não podemos ser assim. Isso é marca de quem não conhece o Evangelho. Mas se nós não andarmos com o Senhor, marcados por sua presença, dependentes do seu poder, nós seremos exatamente isso aqui. Sem essa graça de Deus, que nos leva a viver uma vida de fato pura com Ele, nós seremos exatamente isso aqui. Nós nos doamos aos deuses que construímos, e nós fazemos deles a nossa última satisfação. Nós buscamos neles segurança, alegria, conforto. Adoração ilícita. Nós tiramos a presença de Deus, nós deixamos que Deus não seja, nós permitimos que Deus deixe de ser a nossa segurança, a nossa fortaleza, nosso senso último de propósito. A segunda palavra que ele usa é a palavra feitiçaria.
A palavra feitiçaria, ela é muito parecida com a idolatria. No mundo antigo, talvez ela tivesse uma bifurcação talvez um pouco mais clara. Era possível ser idólatra e participar de eventos que fossem além da idolatria. A prática e a participação ilícita desse tipo de adoração. Mas feitiçaria, na linguagem das Escrituras, é muito mais do que somente rituais religiosos. A própria ganância é descrita como uma forma de feitiçaria. A própria busca pelo dinheiro é descrito como uma forma de feitiçaria, de abandono de quem Deus é. E Paulo está dizendo, se esse tipo de atitude, de adoração ilícita, é o modo com o qual nós vivemos, nós não conhecemos o Evangelho. Mas aqui também nós precisamos aprender o domínio próprio e traçar limites. Traçar limites. Limites que sejam claros para definir o que é branco e o que é preto. Não existe semi-adoração ilícita. Ou você adora a Deus ou você o desobedece. Ou você adora a Deus ou você adora qualquer outra coisa. Não dá para diferir, não dá para fazer percentual. Não dá para servir dois senhores. Não dá para ficar um pé em cada canoa. Ou você está com os dois pés no mundo, adorando e se dedicando ao seu Deus. Ou você se inclina para Deus e o seu Espírito e vive uma vida de adoração ao Deus verdadeiro. Não tem zona cinza aqui. É sim ou não. Para tentar entender como está o teu coração, pense nas seguintes perguntas. Eu alimento em mim um sentimento de superioridade em relação a outras pessoas? Eu penso no meu sucesso, na minha posição, na minha educação, na minha aparência, nos meus talentos e capacidades naturais como algo que me faz especial ou melhor que o outro? Porque se eu tenho a tendência de avaliar as pessoas ao redor baseado em quem eu sou, tenho uma forte inclinação. Se existe essa forte inclinação, eu queria te dizer, você fez de você mesmo o seu ídolo. E todos aqueles que não são tão bem-sucedidos, que tenham a sua posição ou educação, ou quem sabe até mesmo a sua aparência e talentos, eles são menores e inferiores que você. Se você tem esse sentimento de superioridade, isso é uma forma de idolatria. Tenho a mentalidade de quem me considero mais importante que os outros. Egoísmo, individualismo, idolatria. Eu coloco a minha segurança, tanto no futuro, em coisas e pessoas, em condições, mas não em Deus. Eu vou planejar a minha vida, eu vou construir a minha vida. E o meu senso de segurança está no que eu tenho e nas pessoas que eu tenho ao meu redor. Eu faço do meu trabalho, da minha família e das condições que eu vivo fonte da minha segurança. Se eu faço isso, é idolatria. Tirei Deus do seu lugar. Deixei de buscá-lo para o nosso conforto e para o nosso sustento e provisão. Pense da seguinte forma: eu sou generoso quando se trata da satisfação dos meus próprios desejos. Mas eu sou mão de vaca quando se refere aos problemas dos outros. Cultivo uma facilidade tremenda de gastar muito dinheiro comigo. Mas tenho muita dificuldade de ajudar outras pessoas. Porque se você tem esse sentimento, o nome desse sentimento, ou uma das manifestações da ganância, feitiçaria na linguagem das Escrituras. Tenho má vontade de contribuir regularmente com a divulgação do Evangelho. Eu tenho tantos projetos financeiros e tantas contas por pagar. Eu tenho má vontade de ser generoso com prioridades do reino. Tenho um desejo latente de enriquecer. Participo do clube do 1 milhão antes dos 30. Tenho dificuldade de contribuir com regularidade com a comunidade. Sinto mais segurança na estabilidade financeira que no Senhor. Você responde sim para qualquer uma dessas perguntas. Ganância e feitiçaria estão tomando o teu coração. Talvez você nunca tenha ido a um ritual Wicca, mas o seu coração seja um pleno ritual de adoração a Mamon.
ídolos estabelecidos e montados, com rituais que você cumpre regularmente todos os dias. Domínio próprio é a capacitação que Deus nos dá através do Espírito para evitar essas coisas. Domínio próprio é o poder de Deus para nos ensinar a abandonar as obras da carne, incluindo essa adoração ilícita que mora no nosso coração. Mas as obras da carne não são apenas sexualidade e algum tipo de adoração que seja ilícita. Ela descreve relacionamentos que são corrompidos. Observe. O primeiro das palavras que Paulo usa, seguido, é a palavra ódio, seguido pela palavra ira. São duas características que descrevem algo que habita o nosso coração e que frequentemente aparece. Ódio e ira são palavras que nós vemos expressa todos os dias. Nós vemos a manifestação desse ódio de diferentes maneiras. Considere quando eventos políticos de grande influência acontecem nos nossos dias. Se um determinado grupo de pessoas for desfavorecido ou perder naquele propósito, você vai ver o que é ira e ódio instantaneamente. Gritos, conflitos, produzidos por um coração que deseja impor as suas vontades nas outras pessoas. Nós manifestamos o ódio quando o mundo deixa de ser exatamente do modo como nós gostaríamos. Nós odiamos não estar em controle de todas as coisas. Nós ficamos irados quando o trânsito não se comporta do nosso modo, quando o engarrafamento demora mais que o tempo anunciado pelo Waze, quando as pessoas não votam do jeito que você gostaria, quando os jornalistas eles não apresentam as notícias com a veracidade e imparcialidade que você esperaria, quando o seu chefe não reconhece os seus valores, quando ele não oferece para você a promoção que você queria, quando o seu professor não reconhece o seu talento no seu trabalho, quando os teus colegas não reconhecem as virtudes que você tem, e você passa por um momento de autorreflexão e aquilo aquece teu coração com ódio. Porque nós queríamos estar no controle de todas as coisas, nós queríamos que o mundo funcionasse para nós. Ódio, ira, um coração que é marcado por tudo aquilo que é oposto do que Deus quer produzir em nós. O fruto do Espírito é amor, é paz. Mas quando nós nos inclinamos e nos permitimos ser levados por essa vontade de domínio, nós abandonamos a presença do Senhor, nós deixamos de nos inclinar ao seu Espírito e nós não manifestamos o domínio próprio. Nesse período de pandemia nós vimos um aumento significativo na violência doméstica. Casais ficaram trancafiados dentro de casa e tiveram que resolver ali dentro todas as suas pendências, eventualmente sem ter outras oportunidades. O número de divórcios cresceu, de conflitos cresceu, e o de agressões contra a mulher cresceu. Ira e ódio, sem controle, produzem essas coisas. É o domínio próprio que o Espírito nos dá, que nos permite abandonar essas coisas. Vocês que são casados, vocês sabem, quando nós discutimos com o nosso cônjuge, nós temos uma habilidade especial de saber apontar e cutucar exatamente onde dói no outro. E quando nós fazemos isso, nós promovemos ódio e ira no outro. Mas o efeito rebote instantâneo disso é, nosso cônjuge sabe exatamente o mesmo lugar que dói em nós. E enquanto nós cutucamos um ao outro, nos lugares mais doloridos que ninguém mexe, sem parar, sem refletir, nós vamos cultivando ira e ódio um no outro, até que em um determinado momento alguém perde a paciência. Essa é a rotina das obras da carne.
ira e ódio. Com o Senhor é domínio próprio, é amor, é paz. Se as nossas brigas como casais dentro de casa, ou se os nossos conflitos familiares em período de Natal têm demonstrado que nós estamos mais ávidos à ira do que ao domínio próprio, é uma boa leitura de que nós não estamos dependendo do Espírito para viver a nossa vida. Nós estamos levando a nossa vida de maneira religiosa, tentando cumprir regras e valores, que em algum momento você vai estourar. Ódio e ira produzem discórdia, dissensões e facções. Nós vemos o conflito sendo apresentado aqui. A ira desperta esse tipo de conflito e Paulo descreve 3 termos diferentes basicamente para dizer a mesma coisa. Discórdia é quando nós encontramos indiferenças de ideias, dissensões é quando nós dividimos grupos baseados em diferenças de ideias e facções é quando nós lutamos um contra o outro nesses grupos de diferentes ideias. Isso aqui é a descrição do nosso país. O nosso país está dividido por facções e dissensões baseados em discórdias de opiniões políticas. Nós temos isso por todos os lados, nós aprendemos, nessa pandemia nós fomos ensinados sobre o que significa discordar e criar dissensões e facções. Não sei como foi o WhatsApp da sua família, mas nós vimos isso acontecendo em muitos lugares. Familiares que deixaram de conversar, porque hoje eles têm diferenças de opiniões, pertencem a grupos diferentes e se entendem em conflito. Mas o fruto do Espírito é amor, é paz, é amabilidade, é paciência. É o exato oposto disso aqui. Se nós quisermos viver uma vida que não seja marcada por isso, nós precisamos do Espírito, depender dEle, viver com Ele. Mas Paulo termina a sua lista dizendo: ciúmes, egoísmo e inveja. São todos sentimentos que habitam o nosso coração, ou que podem habitar no nosso coração. São palavras que descrevem a nossa propensão ao mal. Nós somos completamente capazes disso aqui. Nós temos total poder pessoal para fazer isso aqui. Mas sem controle, nós não seremos nada. Pense nas seguintes perguntas, enquanto você faz uma análise do seu coração. Você é uma pessoa explosiva? Por pessoa explosiva, não pense somente naquela que a todo momento manifesta a sua ira e o seu ódio. Pense naquela pessoa que eventualmente é calculista na sua explosão. Quando eu tenho algo para dizer, eu digo sem pensar nas consequências. Você é do tipo de pessoa que não leva desaforo para casa? Eu falo porque é verdade e eu falo mesmo. Eu levanto a minha voz facilmente quando eu sou contrariado. Eu tenho uma atitude de guerra, uma atitude belicosa com pessoas que se opõem às minhas ideias e opiniões. Porque se eu faço qualquer uma dessas coisas, sou eu a pessoa propensa a facções e dissensões. Sou eu que consigo dividir grupos e pessoas. Sou eu que consigo separar amigos. Sinto-me à vontade em uma conversação cujo enfoque é a vida de outra pessoa que não está presente. Em outras palavras, eu gosto de falar mal das pessoas ou de fofocar a respeito delas. Eu não me sinto constrangido em fazê-lo. Porque se você se sente à vontade em fofocar ou conversar sobre pessoas que não estão presentes, de falar pelas costas, literalmente, se eu tenho essa facilidade, sou eu que estou causando facções e dissensões. Conflito tem sido produzido por mim. Eu tenho disseminado mensagens mentirosas. Faço comentários negativos sobre a vida e a conduta de outras pessoas. Guardo ou alimento o rancor contra pessoas em meu coração. Me ofendo facilmente e alimento um sentimento de autocomiseração. Tenho um sentimento desagradável frente ao sucesso e à prosperidade do outro. Sou mesquinho na minha preferência por meu pequeno círculo de amigos. Se nós respondemos sim para qualquer uma dessas categorias, somos nós os causadores da divisão. Somos nós a origem da facção da comunidade.
Mas esse é o oposto. Esse é o oposto do que Deus quer para nós. Isso é obra da carne. Nós precisamos depender do Espírito e abandonar essas coisas. Nós não fomos chamados para essa vida. Essa não é a vida digna do Evangelho. A vida do Evangelho é outra coisa. Por fim, é uma vida que não é marcada por excessos de práticas reprováveis. A primeira palavra que Paulo usa para descrever é a palavra embriaguez. Embora ele não use a palavra glutonaria, nós não teríamos problemas de incluí-la aqui, porque a terceira palavra ou expressão que ele usa são coisas semelhantes à embriaguez. A embriaguez é quando não é quando você faz uso de uma bebida alcoólica, é quando você o faz a ponto de perder os sentidos. Embriaguez é quando você ultrapassa o limite que Deus estabeleceu para o seu corpo. E você perde sua capacidade cognitiva, o seu domínio. Pessoas descrevem a embriaguez como aquela ficar leve, ficar solto para fazer aquilo que não teria coragem se não tivesse embriagado. Algumas pessoas, para conseguir fazer ou realizar as suas práticas pecaminosas, precisam perder o medo e ganhar coragem. E para fazer isso, eles bebem até perder a vergonha. Embriaguez, excesso. Glutonaria não está aqui, mas funciona do mesmo modo. Talvez não seja para inibir medos e ganhar coragem, mas para, quem sabe, para sufocar medos. Quem sabe para sufocar ansiedades. Quem sabe para reprimir problemas. Práticas reprováveis. Paulo novamente usa a figura da orgia, ou a figura que descreve uma prática sexual que é ilícita. Se aquelas que ele tinha mencionado até aqui não tinham ficado claras o suficiente, Paulo está dizendo, nem aquilo que acontece com o indivíduo, nem aquilo que acontece em grupo, ou qualquer coisa que seja semelhante a elas. Excessos. Excessos de práticas ilícitas. Excessos de práticas imorais. Excesso de boas coisas que são ruins, como o comer em excesso, ou o beber em excesso. Essa não é a vida cristã. Esse não é o nosso modelo de vida. Esse não é o modo como Deus espera que nós vivamos. Essas são as práticas que nós deixamos para trás. Quando nós decidimos seguir a Jesus Cristo, nós queremos uma vida parecida com Cristo Jesus. Uma vida que entende o lugar da sexualidade, uma vida que entende o lugar dos relacionamentos saudáveis, uma vida que entende que essa vida de excessos já não nos pertence mais. Essa é uma vida somente possível pelo poder sobrenatural do Espírito. Essa vida não é construída por práticas religiosas. Essa vida é construída pela dependência do Senhor. Essa é uma vida que Deus vai produzir em nós todas as virtudes que nós precisamos desenvolver para abandonar os nossos vícios. A resposta para uma vida imoral é uma vida marcada pela presença do Espírito. Uma resposta para uma vida belicosa, que cria conflitos, é uma vida marcada pelo Espírito. A resposta de uma vida de excessos é uma vida marcada pela presença e pelo poder do Espírito. Considere as seguintes perguntas enquanto você analisa o seu coração. Eu não tenho domínio próprio para comer ou para beber. Não tenho limite. Quando eu começo, eu termino tudo o que estiver disponível. Frequentemente eu passo mal pelos excessos que cometo, seja na comida, seja na bebida. Gosto de ingerir álcool com frequência. Como algo que gosto e cometo muitos exageros. Tenho algum outro vício na minha vida? Seja alimentar, ou quem sabe na área da
bebida alcoólica. Sinto que minha vida sexual em casa é insatisfatória, porque tenho padrões modelados pela pornografia. Tenho facilidade de encontrar modos para satisfazer meus desejos sexuais ilícitos? Mantenho alguma prática sexual escondida do meu cônjuge? Tenho sido infiel ao meu cônjuge na área sexual? Se qualquer uma das respostas a essas palavras é sim, você também está enfrentando dificuldades com seus excessos. Quanto mais nós damos liberdade para os nossos desejos e pecados, mais escravos e infelizes nós seremos. O pecado que te promete a alegria que ele não te dá. Ele te promete o benefício que ele não te entrega. É sempre mais promessa do que realmente entrega. As propostas de satisfação parecem que vão resolver os problemas, mas vão apenas aprofundá-los. Por isso, quando nós olhamos para o final dessa série, que nos ensina a viver uma vida sobrenatural baseada pelo Espírito, nós precisamos nos lembrar que nós não fomos chamados para essa vida. Paulo disse: as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e outras coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já vos adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essas não é uma lista para nós. Essa é a lista de quem nós éramos sem Cristo Jesus. Nós somos chamados para uma novidade de vida, é o abandono da velha vida. Não faz sentido viver a nova vida em Cristo Jesus e nutrir e alimentar esse tipo de coisa no nosso coração e na nossa vida. Nós precisamos de limites claros, nós precisamos de domínio próprio, nós precisamos nos inclinar ao nosso Senhor, para que o poder dele seja operante em nós de tal forma que essas coisas sejam todas histórias da nossa vida antiga, ou de um processo de transformação para essa novidade de vida, para sermos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Olha como Paulo termina essa sessão falando sobre os vícios e sobre os vícios da carne e os frutos do Espírito. Versículo 24, o apóstolo Paulo diz o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus, eles já crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Essa lista da obra das carnes não nos pertence mais. Nós voltamos para lá, porque nós não estamos satisfeitos com a graça de Deus. Nós voltamos para lá, porque nós acreditamos que os nossos desejos e as satisfações dos nossos desejos são melhores do que o que Deus tem preparado para nós. Nós não acreditamos na soberania dEle. Nós não acreditamos no poder dEle. E nós nos entregamos a essas práticas eventualmente. Nós crucificamos a carne. Essa novidade de vida significa o abandono dessa vida para a seguinte conclusão: se nós vamos viver pelo Espírito, nós precisamos viver uma vida marcada por sua presença. Se não vai ser pelas obras da carne que nós vamos viver, mas se vai ser pela presença do Espírito, nós precisamos de um tipo de vida que marque e evidencie isso em nós. Limites claros na sexualidade, claros nos relacionamentos da comunidade, limites claros estabelecidos nos excessos, para que possamos viver a vida que o Espírito quer produzir em nós. Uma vida que é marcada, observe, por amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Uma vida que é sobrenatural. Uma vida que é sobrenatural. Permita-me terminar essa série fazendo uma última pergunta para vocês. Você acredita que a sua vida tem faltado amor?
quem sabe, alegria, ou paz, ou paciência, ou amabilidade, ou bondade, fidelidade e mansidão. Se você sente falta de qualquer uma dessas coisas na sua vida, é porque você está andando de acordo com as obras da carne. Se falta paz no seu coração, você não está vivendo de acordo com o Espírito. Está vivendo de acordo com as obras da carne. Se o seu coração está conturbado, se a sua pureza está abalada, é porque você optou por viver aquilo que você já crucificou em Cristo Jesus. Agora, se você realmente quer uma vida marcada pelo amor, se você realmente quer uma vida marcada por paz e alegria, que não depende das situações, não depende dos contextos, você precisa viver uma vida de dependência de Deus. Não tem como viver uma vida feliz satisfazendo os desejos da carne. Não tem como. Não tem como viver em paz e buscar satisfazer os desejos da carne. Não tem como. É um ou outro. E se você é um discípulo de Cristo Jesus, um seguidor de Cristo, alguém que entende que Ele morreu no nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado e nos oferecer uma novidade de vida, o meu convite para você é: viva uma vida de dependência do Espírito Santo. E Ele vai produzir em nós verdadeiro amor, verdadeira alegria, verdadeira paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. E vai nos dar o domínio próprio que nós precisamos para abandonar essas obras da carne. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.